Eu sei que vocês não são daqui. De onde vocês vieram? Onde fica a sua casa? Nossa casa tem um céu diferente, mesmo tendo as mesmas estrelas, pois ele é pintado por 2 desses objetos que vocês chamam de Sol, em uma distância onde sua tecnologia não nos permite nos ver, nem nos alcançar, mesmo estando diante dos seus olhos sobre as noites. Mas nós conseguimos ver vocês todas as noites do nosso céu. Tinha um círculo grande. E tinha muitas linhas saindo dele. Muitas linhas indo para outro círculo próximo. Mas não tão grande. E eram linhas grossas. E eu perguntei o que significavam. E ele disse que as linhas quebradas eram expedições. Eu instituí uma série de critérios quando comecei a pesquisa. Um era que o Sol tinha que estar no modelo e tinha que ser uma das estrelas ligadas por uma linha, porque aquele ser que ela chamou de líder disse: "Onde você está no mapa?", o que indica que o Sol estava no mapa. E ele tinha todos os 12 pontos, 3 estrelas de fundo. E eu fiquei muito animada naquele momento. Muito feliz. Nem dormi naquele dia. Fique aí e continue olhando. Ele disse: fique aí e continue olhando. Continue olhando e fique aí. Continue olhando. Você está ouvindo ele falar isso para você? E eu tenho que tirar os binóculos dos meus olhos. Porque se eu não fizer isso, eu vou ficar preso lá. Você escutou ele falando isso? Não, ele não disse nada. Você sentiu ele falando? Eu sei. Você sabe o que ele disse? Fica aí, ele está falando comigo. Ele está falando comigo. Ele está falando na minha cabeça. A produção deste especial só foi possível graças aos nossos membros. Muito obrigada! Os anos de 1960 foram marcados por mudanças significativas. A Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética dominava a política internacional. A corrida espacial entre as duas superpotências estava em andamento, com os primeiros voos espaciais tripulados ocorrendo nesta década. O movimento pelos direitos civis atingiu seu auge nos anos 60, quando protestos e manifestações contra a segregação racial e a discriminação eram frequentes. A Guerra do Vietnã se intensificou durante esse período, gerando protestos e divisões na sociedade americana, com o movimento anti-guerra crescendo, especialmente entre os mais jovens. As tensões permaneciam altas, com casamentos interraciais ainda sendo ilegais em muitos estados até 1967. O caso de Barney e Betty Hill ocorreu exatamente nessa época. Barney Hill nasceu em 1922 na Virgínia e serviu no exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Após ela, ele trabalhou nos Correios, enquanto se envolvia durante suas folgas no movimento pelos direitos civis, sendo membro do NAACP, a Associação Nacional para o Avanço de Pessoas de Cor. Betty Hill, nascida em 1919, cresceu em New Hampshire e se formou em assistência social, trabalhando para o estado como assistente social. Barney e Betty se conheceram em 1960 em um desses encontros dos direitos civis. Eles se casaram no mesmo ano, formando um casal em uma época em que a mistura de cores ainda era incomum e em alguns estados até mesmo ilegal. Apesar deles nunca terem tido interesse em assuntos sobre OVNIs, uma viagem ao Canadá mudaria a vida deles para sempre e também a história, pois traria à tona uma das supostas raças mais conhecidas de seres originados fora da Terra, os Greys. Em setembro de 1961, Barney e Betty Hill decidiram fazer uma viagem de férias ao Canadá. Eles saíram de sua casa em Portsmouth, em New Hampshire, em 19 de setembro, com destino às Cataratas do Niágara em Monte Real. A viagem de ida ocorreu sem incidentes, e nela, o casal visitou as atrações turísticas planejadas e aproveitou bastante seu tempo no Canadá. Na noite de 19 para 20 de setembro, os Hills iniciaram sua viagem de retorno para New Hampshire. Eles pegaram a Rota 3, uma estrada secundária que atravessa as Montanhas Brancas.
Essa rota era menos movimentada que as principais rodovias. Eles pretendiam dirigir durante a noite para chegar em casa de manhã, e Barney estava ao volante do carro, enquanto Beth ocupava o banco do passageiro. A viagem corria normalmente, com um céu limpo e estrelado, e o tráfego era tranquilo como esperado para uma noite de semana em uma estrada não principal. Por volta das 10h30 da noite, Beth notou uma luz brilhante no céu. Inicialmente, ela pensou ser uma estrela cadente, mas a luz parecia se mover de forma estranha. Então ela pediu para Barney parar o carro e eles passaram a observar a luz com binóculos, notando que o objeto parecia maior e mais próximo do que inicialmente pensavam. Barney então sugeriu que poderia ser um avião comercial, pois tinha o mesmo tamanho, mas o movimento e a forma do objeto não correspondiam a essa explicação. Continuando a viagem, o casal notou que o objeto parecia seguir o carro, e por causa disso, eles fizeram várias paradas para observá-lo melhor. E o que eles perceberam é que esse objeto ficava cada vez maior e mais próximo. Por volta da meia-noite, Barney resolveu parar o carro novamente e sair para observar com o binóculos. E o que ele via era extremamente assustador. Ele observa uma estrutura em forma de disco, com luzes e várias figuras dentro dele. Assustado, ele corre de volta para o carro e o casal passa a ouvir uma série de sons estranhos que dão uma sensação de sonolência. Até que, certo momento, tudo fica em silêncio, sem perceber que algo estranho havia acontecido. Entre eles, o estranho avanço de 55 quilômetros da viagem. Ao chegar em casa, a primeira coisa que eles notaram é que eram 5 da manhã, muito mais tarde do que deveriam ter chegado. O casal notou alguns detalhes estranhos, como as roupas de Beth rasgadas, algo que era curioso, afinal era a primeira vez que ela usava o vestido, e os sapatos de Barney estavam arranhados, além do seu relógio ter parado de funcionar. Mais tarde, eles perceberam que esse tempo perdido referia-se ao período de 2 horas, entre a meia-noite e 2 da manhã, do dia 20 de setembro de 1961, do qual Barney e Beth Hill não tinham lembranças. Além do vestido rasgado, Beth também notou que havia manchas estranhas nele. Outros detalhes incomuns também estavam presentes, como manchas brilhantes inexplicáveis no carro que simplesmente não estavam lá antes. Ao conversar com um vizinho que era físico pelo telefone, para saber o que fazer, pois estavam preocupados com alguma contaminação, ele recomendou que eles tentassem passar uma bússola onde os pontos estavam. E quando isso foi feito por Barney, a bússola girou enlouquecidamente, gerando preocupações sobre isso. Então, Beth resolve ligar para sua irmã para contar sobre o avistamento do OVNI, mas não menciona o tempo perdido, pois ainda não haviam entendido exatamente o que havia acontecido. Naquele momento, eles decidiram não relatar um incidente às autoridades imediatamente, por receio de serem ridicularizados. Mas ao comentar mais tarde com o colega que era chefe da polícia local, este disse que eles precisavam fazer uma denúncia para a base aérea local de Peace, porque eles tinham emitido um alerta para os departamentos de polícia de que se alguém avistasse OVNIs, era para eles serem avisados. Quando eles relataram ao capitão Paul Henderson, ele levou a história a sério, porque naquele mesmo dia do relato, um funcionário da torre de controle de voo local detectou às 2h14 da manhã um sinal de um objeto não identificado na região. Essas memórias iniciais e a consciência do tempo perdido foram o pontapé para a investigação que aconteceria mais à frente. 10 dias depois do incidente, Beth começou a ter muitos sonhos ruins que duraram mais de 5 noites, onde ela se via encontrando seres cercando o carro e os levando para fazer exames físicos.
Percebendo que o que experimentaram causou um estresse pós-traumático, somado às marcas inexplicáveis em seus corpos e problemas de saúde incomuns, eles decidiram buscar ajuda médica para lidar com isso. E foi aí que o caso começou a atrair a atenção pública. Inicialmente, eles consultaram seus médicos da família, mas não satisfeitos com as explicações, o casal decidiu explorar outras opções. Beth, determinada a entender exatamente o que havia acontecido naquela noite, começou a pesquisar sobre fenômenos OVNIs e a entrar em contato com grupos ufológicos locais. O ponto de virada ocorreu quando Beth leu o livro The Flying Saucer Conspiracy, de Donald Cahill, o que a encorajou a escrever uma carta para a NICAP, sigla para o Comitê de Investigações Nacionais sobre Fenômenos Aéreos. Major Cahill, como uma autoridade em discos voadores, você acredita mesmo que eles existem? Eu tenho certeza que eles existem. A quantidade de evidências torna impossível chegar a qualquer outra conclusão. Quais são as evidências que você tem? Eu tenho no mínimo 800 relatórios de observadores treinados, pilotos veteranos, controladores de radar, rastreadores de mísseis guiados, observadores meteorológicos, pessoas treinadas para conhecer o céu que descreveram objetos sendo controlados de forma inteligente. Existem centenas desses relatos, em que os avistamentos foram confirmados visualmente por radar e por fotografia. O NICAP respondeu com interesse, solicitando mais informações e enviando um questionário detalhado para eles preencherem. Então, Walter Webb, um astrônomo e investigador do NICAP, foi designado para entrevistar o casal. Webb conduziu uma entrevista de 6 horas em outubro daquele mesmo ano, marcando o primeiro exame aprofundado do caso por um investigador treinado. Quando Beth Hill contatou o NICAP, a organização estava sob a liderança de Cahill, ex-piloto do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos e autor do livro que ela havia lido. O nosso convidado é Donald Cahill. Um ex-major das Forças Aéreas dos Fuzileiros Navais é o diretor do Comitê Nacional de Investigações de Fenômenos Aéreos. Quais você acha que são as intenções dessas pessoas que estão nos discos voadores? Bom, não temos evidências de que eles são perigosos. Por que eles não tentam se comunicar com a gente? Qual a sua teoria sobre isso? Bom, eu vou falar sobre algumas teorias do pessoal da Força Aérea. Talvez esses seres sejam tão diferentes de nós que a comunicação seja difícil. Os sons de fala deles podem ser diferentes dos nossos. É uma possibilidade. Outra opção é que eles podem não sobreviver na nossa atmosfera. Acha que quando aparecem e os vemos, estão aqui para nos observar? Acho que eles estão fazendo uma pesquisa intensa. Sua reputação como autor e pesquisador sério de OVNIs deu credibilidade à investigação do caso, com ele pessoalmente supervisionando o processo investigativo. Cahill também usou sua influência para atrair a atenção da mídia e de outros pesquisadores para o caso, organizando conferências de imprensa e entrevistas, ajudando a divulgar a história dos rios de maneira respeitosa. No entanto, o NICAP não se limitou apenas a coletar informações. Eles também conduziram investigações paralelas, verificando as condições meteorológicas da noite do incidente e possíveis avistamentos correlacionados na região. Paralelamente, os rios começaram a procurar ajuda psicológica para lidar com o trauma emocional. E após algumas tentativas, encontraram o Dr. Benjamin Simon, um psiquiatra respeitado com experiências em casos de amnésia. Então, iniciaram-se sessões de terapia com o casal, entre elas hipnoses regressivas como um método para recuperar as memórias perdidas da noite do incidente. O processo começou em dezembro de 1966, mais de 2 anos após o incidente original, trazendo à tona algo chocante. Então eu saí do carro com os binóculos e estava lá em cima. E eu olhei para cima e eu pensei, eu não estou com medo. E eu andei. Durante as primeiras sessões, tanto Barney quanto Beth demonstraram resistência significativa ao revisar os eventos daquela noite. Barney, em particular, exibiu sinais de angústia extrema, chegando a chorar e tremer quando se aproximava das memórias do suposto encontro.
À medida que as sessões progrediam, ambos começaram a recordar detalhes parecidos, cada vez mais vívidos do alegado encontro. Barney descreveu ser forçado a sair do seu carro por seres de aparência estranha e disse que esses seres tinham olhos grandes que pareciam penetrar em sua mente. E atravessei a estrada. E ele estava lá em cima. Tudo bem. Meu Deus. Essa descrição acabou se tornando um elemento comum em relatos subsequentes de encontros com os OVNIs. Betty, por sua vez, forneceu um relato ainda mais preciso. Andando sobre uma estrada de terra, eles foram abordados por seres parados na estrada com uma bola de fogo enorme. E Barney disse desesperadamente a ela: são eles. Por que está chorando se não está com medo? Eu fiquei com medo quando vi os homens na estrada. Que homens na estrada? Eu nunca fiquei com tanto medo na vida. Ao tentar correr para a floresta, ela foi abordada por eles, que disseram que nada de mal iria acontecer e que iriam passar apenas por um exame simples. Não acreditando, ela mostrou resistência e foi aí que o vestido dela foi rasgado. Eles estão me levando até o objeto. Eu não quero entrar lá. Eu não quero, eu não sei o que vai acontecer se eu entrar lá. Eu não quero ir. Mas eu subo na rampa e entro. Ela descreveu ser levada a bordo de uma nave espacial, onde foi submetida a uma espécie de exame físico, usando um tipo de ferramenta que pressionava a coluna dela, com eles também coletando amostras de pele. Ela lembra de conversar com o ser que ela acredita ser o líder e lembra de ter visto algo parecido com um livro, mas mais próximo de um tablet com alguns símbolos estranhos. Vendo que aquilo era uma prova inquestionável, ela saiu correndo com esse livro e foi cercada por eles, recebendo uma resposta de que nada do que ela estava fazendo ali importaria, já que eles iam esquecer tudo aquilo. E ela rebateu dizendo que iria achar um jeito de lembrar. Seus relatos incluíam detalhes sobre a aparência interior da nave, os instrumentos utilizados pelos alienígenas e até mesmo uma conversa que ela supostamente teve com um dos seres. Um dos momentos mais curiosos das memórias recuperadas de Betty foi o mapa estelar que ela alegou ter visto a bordo. Sob hipnose, ela desenhou esse mapa com linhas que, segundo ela, representavam rotas de viagem entre diferentes sistemas estelares, que mais tarde traria uma grande revelação. Ambos descreveram seres humanoides de baixa estatura, com cabeças grandes e pele acinzentada. Betty também lembrou interações mais extensas com os seres. Ela descreveu um líder que se comunicava com ela em inglês e parecia curioso sobre a vida humana, com este ser até lhe detalhando o livro que ela havia pegado anteriormente. Betty também mencionou que os alienígenas pareciam surpresos com alguns aspectos da anatomia humana, entre eles particularmente os dentes de Barney. Algo curioso lembrado por ela é a descrição de um procedimento médico invasivo, onde ela disse que uma longa agulha foi inserida em seu umbigo como parte de um teste de gravidez. E guarde esse detalhe. O Dr. Simon concluiu que, embora o casal claramente acreditasse na realidade de suas experiências, as memórias recuperadas provavelmente eram uma combinação de um incidente real, sugerindo que o estresse do incidente, combinado com fatores pessoais e culturais, poderia ter levado à criação de uma história elaborada para preencher as lacunas de memória.
Essas sessões de hipnose ocorreram ao longo de 6 meses, totalizando 35 horas de terapia. Enquanto estava sob hipnose, Beth desenhou uma representação bidimensional de um mapa. O desenho consistia em diversos pontos de diferentes tamanhos, conectados por linhas, e Beth afirmou que os pontos representavam estrelas ou sistemas estelares e as linhas indicavam rotas de viagem ou conexões entre esses sistemas. Esse mapa de Beth permaneceu relativamente desconhecido até 1964, quando foi publicado no livro The Interrupted Journey, de John J. Fuller, que detalhava o caso Hill. A publicação do mapa despertou o interesse de alguns astrônomos amadores e profissionais. Entre eles estava Marjorie Fish, uma professora de escola primária e astrônoma amadora de Ohio que em 1969 resolveu começar uma análise detalhada dele. Ela construiu diversos modelos tridimensionais de estrelas próximas, usando contas e cordões na tentativa de encontrar uma correspondência com o desenho de Beth. Eu instituí uma série de critérios quando comecei a pesquisa. Um era que o Sol tinha que estar no modelo e tinha que ser uma das estrelas ligadas por uma linha, porque aquele ser que ela chamou de líder disse: "Onde você está no mapa?", o que indica que o Sol estava no mapa. Após vários anos de trabalho, Fish se deparou com algo que ela considera quase um milagre. E ele tinha todos os 12 pontos, 3 estrelas de fundo, e eu fiquei muito animada naquele momento, muito feliz. Nem dormi naquele dia. O mapa de Beth parecia representar uma visão da constelação Zeta Reticuli, com uma vista da perspectiva da Terra, e os pontos no mapa correspondiam às estrelas específicas naquela região do espaço. O sistema Zeta Reticuli é um sistema estelar binário localizado na constelação de Reticulum, a aproximadamente 39,3 anos-luz da Terra. Este lugar é de alto interesse para os astrônomos por suas características. Zeta Reticuli consiste em 2 estrelas, Zeta Reticuli 1 e Zeta Reticuli 2, também conhecidas como Zeta Reticuli A e B. Ambas as estrelas são anãs amarelas, similares ao nosso Sol em massa e temperatura, mas ligeiramente mais velhas e com menor metalicidade. As 2 estrelas estão separadas por uma distância de cerca de 0,06 ano-luz. Apesar dessa grande separação, elas são consideradas um sistema binário devido à sua proximidade relativa e movimento comum pelo espaço. Dado que ambas as estrelas são similares ao Sol, cada uma possui sua própria zona habitável teórica, onde Zeta Reticuli 2 seria ligeiramente mais ampla. Até o momento, mesmo com diversas observações, incluindo as do Hubble, nenhum planeta foi confirmado orbitando qualquer uma dessas estrelas. No entanto, a ausência de detecções não exclui definitivamente a existência de planetas, pois os métodos atuais de detecção são mais eficazes para encontrar planetas grandes e próximos de suas estrelas. Logo, planetas menores, similares à Terra ou em órbitas distantes, podem existir invisíveis aos nossos olhos. Ambas as estrelas têm uma metalicidade significativamente menor que a do Sol, com apenas 60% de elementos pesados do Sol. Isso sugere que o sistema é mais antigo que o nosso sistema solar. Estima-se que o sistema Zeta Reticuli tenha entre 1,5 e 3 bilhões de anos a mais do que o nosso sistema solar. Essa idade avançada leva a implicações interessantes para a possibilidade de vida e civilizações extraterrestres. Isso porque, com a grande separação entre as 2 estrelas, cada uma poderia teoricamente hospedar um sistema planetário estável sem interferência significativa da outra estrela. Observadas da Terra, esse sistema é visível do Brasil a olho nu, aparecendo como uma única estrela. No entanto, a particularidade mais interessante delas é a semelhança com o Sol. As estrelas, sendo similares ao Sol em tamanho e temperatura, as tornam candidatas promissoras para hospedar planetas potencialmente habitáveis. Somada à idade do sistema, sendo mais antigo que o nosso sistema solar, teria tido mais tempo para o desenvolvimento potencial de vida complexa. Se as condições forem favoráveis, ainda teria mais tempo pela frente devido à estabilidade desses tipos de estrelas. Embora a baixa metalicidade seja um detalhe que chama atenção, já que ela indica o quanto de material esse sistema estelar pode abrigar,
e a baixa dela pode significar menos probabilidade de formação de planetas rochosos, alguns modelos indicam que ainda é bastante possível a formação de planetas terrestres em tais sistemas. Por isso, na época, a interpretação de Fish ganhou atenção significativa quando foi publicada na revista Astronomy em dezembro de 1974. O artigo intitulado The Zeta Reticuli Incident apresentava a análise de Fish e incluía comentários de vários astrônomos profissionais. Entre eles estava Carl Sagan, embora tenha permanecido cético quando foram colocadas algumas questões na mesa. Então, David R. Sanders, um estatístico da Universidade do Colorado, realizou uma análise computacional do mapa de Fish e concluiu que a probabilidade dessa correspondência ser um mero acaso era menor que 1 em 1.000. No entanto, outros argumentaram que, dado o grande número de estrelas próximas, era estatisticamente provável encontrar algum padrão que correspondesse ao desenho de Bethe. Com o avanço da tecnologia e o início dos trabalhos com o telescópio espacial James Webb e futuros observatórios terrestres de grande porte, é possível que sejam reveladas a presença de planetas menores ou mais distantes nesse sistema. No entanto, uma reviravolta aconteceria quando documentos do governo foram vazados e novas análises foram feitas no vestido de Bethe. A segunda parte deste web documentário está disponível exclusivamente para os membros do canal.